Boa noite. É sempre gratificante e uma alegria voltar aqui ao Bezerra de Menezes, onde tivemos tantos ensinos, principalmente nos domingos à tarde, quando tem aqueles estudos maravilhosos, conduzidos pelo nosso irmão Soares, das obras de Joana de Ângeles. Ali aprendemos muito. Boa noite aos nossos amigos internautas, aqueles que estão no conforto de casa acompanhando. O tema de hoje, teoria da presciência, que encontra-se na Gênesis, no capítulo 16, já faz parte do final do último bloco do livro A Gênesis, que trata das predições segundo o Espiritismo. E são 3 capítulos, né? O primeiro é esse, teoria da presciência. O capítulo 17 é predições do Evangelho. E o 18 é são chegados os tempos. Parece que tem algo assim como que meio apocalíptico, né? São chegados os tempos. E poucos que estudam a doutrina espírita, nas casas espíritas, conhecem essa parte. E é bom nós refletirmos um pouco sobre ela. As predições, elas são bem interessantes. E vamos aqui de uma maneira bem sucinta apresentar para chegar um pouco à nossa compreensão o que seriam essas predições e como podemos nos reportarmos a elas sem fanatismo, sem aquela questão de tanto euforismo, também de medo pelas coisas que vão acontecer. Principalmente nesse capítulo 18, que isso é bom que, em caso você leia o 18, são chegados os tempos. E realmente, nós estamos no período da transição planetária. Antes de começarmos, propriamente dito, desde o início da humanidade, que sempre teve os escritos em que apresentavam, de alguma maneira, essas questões de predições, de espíritos que viam bem além. E essas predições começaram principalmente quando buscamos os primeiros escritos dos sumérios, né? Aquelas escritas chamadas de cuneiformes, que foram escritas em tábuas de argilas. Foi a primeira grande civilização, super avançada para aquela época. Ali nos sumérios se estabeleceu o domínio da agricultura, o desenvolvimento da espiritualidade, da ética e da espiritualidade, da ética e da moral. E partindo ali dos sumérios, influenciou praticamente todos os outros povos. Inspiraram os hebreus, a religião hebraica, ou os estudos espirituais hebraicos, eles começaram justamente com a influência suméria. Abraão não era judeu. Abraão era um sumério da cidade de Ur. E ele recebeu em uma visão, Deus falando com ele, segundo a interpretação daquela época, né, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela, que irei para uma terra que vou te mostrar. Porque já começava a ver aquela expansão, né? E a Suméria ficava na Mesopotâmia, onde é praticamente podemos assim dizer, o berço da humanidade, mais conhecida aqui na Terra, das grandes civilizações. E ele saiu justamente do lado direito do Eufrates, que ali tinha os rios, né, que dividiam, é ali onde se reporta também o Jardim do Éden, para sair para o outro extremo, que seria para uma terra que não conhecia. Ele não conhecia, não sabia que perto ali tinha um mar que hoje nós chamamos de Mediterrâneo, que cobre toda aquela área.
Então, para ali, como o nome se reportava como saindo e cruzando os rios, ele foi fundando uma nova, vamos dizer assim, nação. E ali conhecemos a história de Abraão, aquele tempo todo passou com ela, depois dali vieram os seus filhos. Então, até que dos seus filhos saiu também, de Isaac, né, saíram os filhos que uma das tribos deu origem aos judeus, a tribo de Judá, e até hoje. E o que eu quero dizer com isso é que a Bíblia, ela tem uma influência muito grande dos ensinos sumérios. Quando pegamos esses escritos, eles estão disponíveis na internet, é praticamente como que a Bíblia foi uma cópia dos escritos dos escritos sumérios, principalmente dentro da epopeia de Gilgamesh. Ali fala também algo semelhante ao Jardim do Éden, a humanidade começando, também o dilúvio, como uma punição de Deus. E ali existiam aqueles mitos, existiam os deuses, e pela maneira como ele era avançado, influenciou não só lá, mas influenciou todos os outros, né? Todos os outros reinos que vieram daquela parte da Mesopotâmia, onde, infelizmente, hoje nós estamos com uma terrível guerra, né, entre Israel e Irã, que é justamente naquele ponto. Então, dali surgiram o quê? Surgiram aqueles escritos que influenciaram os gregos, influenciaram os egípcios, e todos os povos, inclusive Platão. Foi é um dos grandes filósofos, precursores do Espiritismo, como encontramos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele cruzou toda essa parte, porque ele era um jovem assim que Sócrates foi morto, né? Então ele saiu, ele cruzou toda aquela parte da Mesopotâmia, saindo da Grécia, passou em torno de uns 30 anos, 20 a 30 anos no Egito, de novo volta para a Grécia e começa agora a reproduzir os ensinos de Sócrates e outros, né? Então é muito bom conhecermos um pouco a história, a filosofia platônica, principalmente quando trata da espiritualidade, da ética e da moral. Aí vamos compreender um pouco todas essas influências. Eu, particularmente, antes de começarmos a falarmos diretamente nas predições, eu creio que ali foi aonde os capelinos reencarnados aqui no planeta Terra, porque certamente eles passaram um período, assim que foram banidos como espírito, já chegando automaticamente e reencarnando, teria que ter toda aquela adaptação de perispírito, né? Então eles foram aqueles capelinos que vieram desenvolver o nosso planeta. E dali começaram a formar aquela civilização, uma grande civilização muito moderna para aquela época, desenvolvendo organização política, religiosas e, evidentemente, também, infelizmente, as guerras. É um dos motivos que eles não continuaram em capela, semelhantemente ao tempo que vivemos agora. Os espíritos belicosos, que são muito ligados à violência e às guerras, certamente não irão reencarnar num planeta de regeneração. Então, dali já começaram a sair muitas predições. E uma das predições que são muito bem interessantes são as predições de Enoque, um dos filhos, né, um dos filhos de Adão. Enoque escreveu um livro. Esse livro é considerado apócrifo. O que são os livros apócrifos? Os estudiosos daquelas épocas, teólogos, resolveram fazer uma série, escolher os livros que faria o chamado canon da Bíblia. Nesse caso seria do Taná, né? Do Tanakh, né? O Torá, que é o Velho Testamento. Aí excluíram o livro de Enoque. Mas quando se lê o livro de Enoque, tem umas coisas estranhas, tem muitas figuras, diz que ele não morreu, ele foi direto para o céu, né? E tem aquelas predições que o Apocalipse é praticamente uma cópia do livro de Enoque, falando de predições. E muitas dessas predições têm cumprimentos. E é uma coisa interessante que devemos, às vezes, observarmos. Por que eles acertam de tão longe?
Porque no livro de Salomão, ele quando lá fala dos tempos, para os judeus dividem em 18 eras os tempos, dentro do calendário judaico, e dentro do calendário judaico, ele lá tem uns cálculos, que disse que a última guerra teria justamente nesse período, porque diz tempos de guerra e tempo de paz. Então, para chegar ao tempo de paz, teria o tempo de guerra. E uma coisa que se acha interessante, e está escrito, tem até alguns artigos, que atualmente estão falando desse assunto, diz que o ataque de Israel no Irã foi exatamente dentro do dia do cumprimento dessas predições de Salomão. E assim são muitas. E eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil nós prevermos algumas coisas. É só buscarmos o conhecimento e o bom senso. Então, como é possível o conhecimento do futuro? Então, como é possível? Porque aí podemos dizer, bem, essas coisas não existem ainda. E como é que vamos ter algum conhecimento do futuro? Se elas não tem nada assim que possa apresentar. Então, já no segundo parágrafo, aqui eu vou correr bem, porque esse capítulo ele é bem longo, diz o seguinte, fala aqui uma ilustração de um homem colocado no cume de uma alta montanha, que vai observar uma vasta extensão da planície em derredor. Ele está lá em cima, ele vê dentro de um determinado ângulo, a sua visão alcança muitas coisas. Mas o viajor que está lá no pé da montanha, está caminhando, uma estradinha, ele está no escuro. Só que aquele que está em cima, ele está vendo o que tem lá na frente. E por ele estar vendo o que tem lá na frente, ele pode predizer para aquele viajante, ele desce, olha, lá na frente você vai encontrar isso. Como? Lá na frente você pode enfrentar determinado perigo. Você desvie. Hoje nós temos essas informações e não levamos muito em questões. Então, essa questão através de determinada evolução do espírito de conhecimento, tanto conhecimento da ordem científica, material, como espiritual, nós poderemos, assim, compreender as coisas. E determinadas previsões ficam muito fáceis de ser compreendida e realizada. Eu poderia agora fazer uma predição. E eu tenho certeza que eu vou acertar 100%. Eu tenho certeza que vou acertar 100%. Eu posso fazer uma previsão? Vou fazer uma previsão. Vocês não se assustem, né? Eu estou vendo ali um garoto, qual é a sua idade? Eu acho que esse é o mais novo, né? 11 anos. Eu vou arriscar aqui uma previsão. Daqui a 100 anos, nenhum dos que estão aqui estarão vivos. Isso é o quê? É um conhecimento empírico. O que é conhecimento empírico? É aquele conhecimento que nós já temos na prática. Não é isto? É como na prática, né? É como a doutora Andréia poderia dizer o seguinte, vou fazer uma predição para vocês. Se vocês ficarem comendo muito doce e não higienizar a boca, vocês vão perder os dentes. Né? Não é verdade? Vão perder os dentes. Então veja que é o conhecimento prévio que leva a determinadas tomadas e decisões, como também de coisas que são bem simples. Então nós achamos que essas questões espirituais, quando falo dessa predição, mas acontece que espíritos superiores e evoluídos, eles estão com uma visão bem mais ampla e pelas as nossas atitudes, pelo planeta que nós vivemos, eles sabem o que vai acontecer. E sabem mais ou menos o tempo. Quando nós começamos a ler as obras de André Luiz, Nosso Lar e os seus livros, né? Ali foi apresentado muitos instrumentos, equipamentos que não existiam. Aí chegam lá e dizem, isso aqui é uma tremenda farsa. Ninguém deu nenhuma visibilidade, nem nada em si. Aí chegam e apresentam lá, né? Computadores. Né? Tem lá no filme Nosso Lar, quando apresenta, né, que vai mandar uma mensagem
para Chico, psicografar, está lá naquelas questões. Volitar, o aeróbus, né? Naquela época isso era como se fosse uma fantasia que seria, e hoje temos, né? Hoje temos aí os trens magnéticos, eles não encostam no trilho, né? Eles estão, já temos o carro que voa, né? Na China já tem muitos, você pega, sobe, e tudo aquilo ali vai se tornando equipamentos na área da medicina, e André Luiz estava se reportando, as coisas vêm depois, quer dizer, antes. Então isso vem mediante a observação, mediante o conhecimento. Antes, quando nós iríamos fazer uma viagem, pela uma estrada, um local que nós não conhecíamos, a semelhante daqueles, podemos dizer, aqueles seres que estavam lá em cima da montanha, que refere-se aqui ao livro, e fazendo sofrimento, ele não estava no escuro, não sabia de nada. Mas hoje eu sei. Hoje eu sei. Hoje eu tenho a predição de tudo. Quando eu vou sair, eu tenho a predição de tudo que vai acontecer naquela estrada, os perigos que tem. Por quê? Antes de eu pegar a estrada, o que é que eu faço? Vou lá, entro, tudo, aí mostra tudinho. Primeiro eu vejo o percurso, né? Olha, tem um acidente em tal local, e tem isso, eu já vou fazendo, né? E ele já vai me dizendo, olha, lá por aqui. É uma predição. É uma predição. Se eu quero fazer uma viagem, como por exemplo, o que estou pensando em fazer agora no mês de agosto, aí eu já pesquisei o clima, para ver como vai estar lá, no local. Já viu o clima, né? Eles têm uma probabilidade de dar certo. Os conhecimentos em todas as áreas é que vai trazendo essas possibilidades de conhecimento futuro. É como diz aqui, olha, no livro. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz, olha, em tal momento ocorrerá tal coisa, serás atacado, socorrido. Ele está predizendo um futuro para aquele viajante, mas para ele não é. Então seria uma ingenuidade nossa achar que naquela época em que os capelinhos que já eram bem avançados em ciência, tinha conhecimento, via a questão dos astros, né? Mostravam na orientação daquelas grandes construções megalíticas, né? Como foi naquela época, pegaram pedras enormes, 60 toneladas, 70 toneladas, e construíram esse monumento. Eles já tinham a técnica, adaptaram para aquilo. Então eles começaram, escrever no futuro, então começaram a escrever naqueles escritos. Evidentemente, não tudo não é ao pé da letra, tudo não acontece exatamente, mas eles davam uma direção. Então o mesmo acontece conosco. No Antigo Testamento, não estou lembrado qual foi o profeta, mas diz, por trás de ti ouvirás uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, o que se dá os traços. Então, tudo isso nós começamos a compreender nessas questões de predições. E nós achamos que as predições de Jesus vai ser tratado na segunda parte, na parte de predições dos evangelhos, né? Como Jesus falou muito simples, para nós aplicarmos ao nosso dia a dia. É na questão de uma construção de uma casa. O que foi que ele falou? Quando for construir, deve construir sobre a rocha. A rocha. Hoje nós fazemos fundamentos, né? Fundamentos mais robustos hoje no dia. Mas antes, né? A gente fazia muito cavando o alicerce, colocando pedras, né? Colocando sobre a rocha. Porque se não fizer sobre a rocha, o que é que acontece? Vem o vento, vem a chuva. E se construir na baixa, vem a água e leva. Então, se de repente um grupo invade uma margem do rio, faz 5, 6, 10 anos que o rio não tem enchente, eles invadem e constroem casas. Eu vou fazer uma profecia, eu vou dizer, olha,
entre tantos e tantos anos, essas casas serão derrubadas. É uma coisa assim, porque é probabilidade, porque ali vai passar o momento das águas. Né? Era como se eu agora dissesse, olha, eu não sei exatamente, mas entre daqui a 20 anos vai ter uma destruição muito grande ali no que antigamente nós chamávamos o Campo de Monta, né? Que hoje chama-se o Parque 13 de Maio. Ali invadiram as margens do rio, já teve enchentes e vai ter de novo. É uma questão natural, só quando começar a chover bastante lá em cima. Então, continuando ele aqui, diz o seguinte: os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existe para eles. Vejam, para nós existe o espaço e o tempo. Mas para os espíritos desencarnados não existe. Para nós não existe. Para nós, quando eu digo nós espíritos, para nós encarnados, nós temos o espaço e o tempo. Inclusive esse que eu dei a minha predição, que daqui a 100 anos não vai estar ninguém vivo daqui. E se tiver alguém, olha, pode me castigar e falar, você é um mentiroso. Eu estarei disposto a receber, né, as críticas. Não é isso? Isso porque nós, encarnados, nós estamos limitados. Mas quando nós deixamos essa roupa, nós aí não temos o limite desse espaço de tempo, porque somos imortais. Aí começamos a compreender. O ruim é que quando a gente desencarna, que chega do outro lado, a gente sabe todas essas coisas. Mas para reencarnar é feito o processo de esquecimento. Como diz Paulo, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Agora tem um detalhe. A extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles, é a elevação que alcança na hierarquia espiritual. Não é todo espírito que vai ter esta compreensão. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles que são quais homens munidos de possantes telescópios ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Assim comparando, né? Digamos, fosse comparar o espírito encarnado e o desencarnado. Fosse comparar nós aqui que estamos encarnados com o espírito desencarnado. Era como o desencarnado estivesse lá com o telescópio James Webb. E nós aqui estivéssemos só com os olhos. Ele está vendo o universo. E nós estamos vendo muito mal aqui a atmosfera de Caruaru. Então seria assim como com uma grande diferença. Inclusive o James Webb está trazendo, desmistificando e acabando com muitas teorias, inclusive a do Big Bang. É porque todos acreditavam na criação do universo, a grande explosão do Big Bang, quando agora o Max Webb enxerga uma galáxia além e mais antiga do que o Big Bang. Aí, já caiu por terra esta teoria. Avançando para podermos ser mais rápido, bem se compreende, pois, que a conformidade com o grau de sua perfeição, possa o espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, portanto, que é um século em face do infinito. Então, de acordo com a evolução do espírito, no espírito desencarnado, um pode ver 100 anos, 200 anos, outro pode ver milhares de anos. Jesus pode ver ao infinito. Pode nos falar, há muitas moradas na casa do meu pai. James Webb agora também identificou um exoplaneta, semelhante ao planeta Terra. Então, diante de todos estes acontecimentos, é que nós vamos compreender. Então, só assim, se assim não procede, é porque poderiam ser prejudicial ao homem, não conhecer todas as coisas. Porque, às vezes, nós não estamos, no estado evolutivo, não estamos ainda em condições de conhecermos. Né? Se assim, né, não procede, é porque poderíamos ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro. Conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, paralisá-lo-ia
no trabalho que ele cumpra executar a bem do seu progresso. Jesus não falou isso para os seus discípulos? Estão lembrados do Evangelho de João, que está sendo estudado na programação que Silmara e Soares estão dirigindo lá na AME, né? Do Evangelho de João, que é espetacular. Lá João disse, olha, tenho muitas coisas para vos falar. Os discípulos, né? Falando para os discípulos. Mas vocês não podem suportar agora. Então, certamente, tem muitas coisas que precisamos conhecer que nós não temos condições de conhecermos agora. Porque para nós não teríamos como captar. Seria, naquele tempo, Jesus falar de muitos assuntos referentes hoje à terceira revelação, que nós conhecemos. Mas ainda é muito pouco para quando chegarmos à regeneração. Então, desta maneira, vamos compreender essa teoria da presciência. Por que conhecer lá no futuro? Hoje tem profissões que elas são muito importantes dos estrategistas na tomada de decisões. Por exemplo, vamos pegar uma aqui que todo mundo passa por ela, que é na questão financeira. Então, na questão financeira, podemos dizer, aqueles profetas, mas são os analistas, fazer predições. Olha, tal país vai quebrar em tantos anos. Tal empresa vai ter esse determinado faturamento, esse determinado crescimento. Analisando os dados, analisando a sua forma de gestão e analisando vários elementos, é fácil entender. É fácil entender. Isso é uma coisa simples. É uma coisa compreendedora. Quando nós temos o desenrolar dessa questão da geopolítica, aqueles que querem, assim, mais ou menos, garantir um futuro para os seus filhos, já sabem mais ou menos onde devem investir. Porque essas coisas vão mudando. Quer dizer, são predições, né? Predições. Por exemplo, se você hoje entra lá em qualquer, bota aí na internet e já pesquisa, né? O contrato do dólar futuro para o fim do ano vai mais ou menos o quê? 6,30 por aí, até o final do ano. Por quê? Nós vamos começar, já estamos no ano pré-eleitoral. E quando eles analisam todo determinado fato, sabe que isto isto vai acontecer. Aí o que faz eles, né? Vamos segurar. Vamos segurar. Isso corre em todas as áreas. Todas as áreas. Na área também da saúde. Você começa fazendo regularmente os seus exames, né? Fazendo check-up. O médico vai analisando e, de acordo com os dados que vão ali, diz, olha, cuidado com isso aí, cuidado com sua diabetes, questão de pressão alta, porque ali já está mostrando através da maneira como nós vivemos, sedentário, às vezes se alimentando mal e vivendo o estresse do dia a dia, tudo isso já vai dando uma direção do que vai acontecer. Aí o médico nem precisa fazer uma previsão. Já é natural quando ele diz, olha, se você não cuidar disso, daqui a tantos anos ou daqui a tantos meses você já pode começar a sofrer dessas questões. Só que nos estudos espirituais, e principalmente no espiritismo, porque fala mais da espiritualidade, está não levando nenhum demérito aos nossos queridos amigos evangélicos, católicos, que também como nós estamos no mesmo caminho e buscando a Deus, mas eles veem muito do lado de uma coisa terrestre. E quando se estuda mais dentro dos ensinos espiritualistas, já é um pouquinho mais que começa a sair um pouquinho, como fez João no Apocalipse, que tirou os pés da terra. Aí começa a ver. Então, quando nós vemos tudo o que está acontecendo, aí podemos dizer, junto com o livro da Gênesis, viu, no último capítulo, são chegados os tempos, que é muito interessante, para termos aquela antenazinha um pouquinho ligada, diz, rapaz, isso vai acontecer mesmo. E eu não vou ficar aqui para semente. Essas coisas vão acontecer porque o tempo vai passando inexorável.
vai passando, né? E assim dentro. Veja, se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e o fim dos mundos lhe são presentes. Então, quando nós buscamos essas fontes pegadas nos ensinos espirituais, aí nós começamos a compreender lá na frente. Então, nós precisamos cuidar agora. O apóstolo Paulo chamava disso do alimentar as duas naturezas. Queremos alimentar só a natureza carnal? Teremos um fim. Agora, se nós alimentarmos a espiritual, nós também teremos outro fim. Mas Jesus, em sua grande bondade e misericórdia, disse: buscar primeiro a espiritual, que é a mais importante. E as outras coisas vos serão dadas como acréscimo. Porque é o que vamos chegar lá. Quando desencarnarmos, teremos este encontro de uma maneira sem as amarras do corpo físico, da roupa que nos é concedida durante esta encarnação. Então, é necessário nós despertarmos para estas predições, que vai se tornando muito fáceis de entendê-las e, sobretudo, de fazer o raciocínio. Bem, se essas coisas estão acontecendo, essas coisas vão acontecer, então o que é que eu vou fazer? Este é o caminho, andai nele. Deus está sempre a nos orientar através dos ensinos espirituais dos grandes ensinadores do passado e do presente. Então nós encontramos tanto lá atrás como agora estes ensinos. Não podemos desprezar nenhum deles. Era como dizia um grande filósofo romano, Cícero, né, que dizia: olha, nós devemos sermos como as abelhas, buscar de tudo, né, ler tudo, procurar tudo e reter o que é bom. Então isso é o que faz a sabedoria, porque em todas as correntes tem algo de bom, mas é necessário buscarmos um pouquinho ali para termos uma convivência melhor, para não ficarmos tão bitolados em uma única visão. Nós precisamos ampliar, mesmo que aquela outra visão não é a que nós digamos assim, estamos seguindo, mas precisamos conhecer para conversarmos com alguém, quando precisar de uma ajuda, para nós mesmos, para ir tirando as nossas conclusões. Por isso, nos diz aqui o texto, é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. E essas pontinhas do véu, elas chegam de muitas maneiras. O Apocalipse apresenta, mas de uma forma toda figurada, porque trata de coisas espirituais. Quando João fala ali, muitos de nós, quando queremos ler, nós estamos lendo como se fosse uma coisa literal, mas desde o início ele começa apresentando a visão sempre como reluzente como a luz, sempre fazendo assim uma comparação. E ali apresenta aqueles círculos, com as igrejas das asas, apresentando para esse tempo. Segundo o Apocalipse, nós vivemos hoje o período da Laodiceia, da última, vai vir os 7 selos, vem os 144 mil, que tratam uma questão muito simbólica das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, 10 tribos, terminou logo, hoje praticamente só sobrevive a de Judá. Quer dizer, são questões simbólicas, mas mostra questões do tempo. No livro de Daniel, onde se apresenta lá uma visão de uma grande estátua, e depois, quando vai ser replicado, apresentado, mostra a questão de cada reino, cada época, e muitas coisas são interessantes. E mais ou menos acontece de alguma maneira, né? E como o tempo está avançando, é 8h30 que termina, né? 8h20? Então vamos vamos ser bem rápidos. É sabido aos demais que assim durante o sono, como em estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire, em grau mais ou menos alto, as faculdades do espírito
livre. Não tem aquele cientista que mergulha numa pesquisa e de repente vem aquela inspiração, de repente no sono, né? Como foi aquele que eu não estou lembrado agora o nome, né? Que disse que ele estava lá e de repente, eureka, né? Daí dá aquela estalo e há tanto tempo que eu busquei essa coisa e de repente é justamente a atuação do Espírito nesta revelação. E concluindo, deixa eu avançar aqui para o final mesmo, para terminar na hora certa. Que nos diz aqui, olha, que isso aqui é bem interessante, onde vamos encontrar essas perdições. Além dos livros sagrados, né? Não só o que consideramos nossos aqui da cristandade ocidental, mas os orientais, eles nos trazem muitas coisas. Esse capítulo é longo, viu? Depois vocês leiam em casa direitinho. Deixa eu ver aqui essa última parte, que é justamente no item 18. São 18 itens que tem nesse capítulo. A humanidade contemporânea, a nossa, também conta com seus profetas. Nós agora contamos com os profetas nessa época. Agora, quem são esses profetas? Mais de um escritor. Encontramos escritores aí que são bem interessantes, como tem um americano, que agora eu me esqueci o nome dele, ele escreveu um livro, um cientista, ele me parece que até ateu, nem cristão é, mas ele nas suas pesquisas descobriu o seguinte, que o homem não é da Terra, o ser humano não é da Terra. Eu digo, olha, isso eu já comecei a saber quando comecei a ler o livro A Caminho da Luz. Não é da Terra. A maioria de nós não somos do planeta Terra, somos de Capela, né? Então a humanidade, né, contemporânea também conta seus profetas, mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo, hão traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos a cuja realização agora assistimos. É como foi aquelas visões daqueles filósofos gregos, 300, 400 anos antes de Cristo. Aí diz, não, Cristo estava copiando eles. Não, eles já estavam colocando em seus ensinos. E assim pode ser também nós. Então veja, dentro da filosofia, da poesia e muitos. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo, no deduzir as consequências lógicas do presente. Mas outras vezes também resulta de uma especial clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior. Então, vem através da observação, mas pode vir também de uma inspiração. De repente, ela chega. Então, são desta maneira que é apresentado este tema maravilhoso, a teoria da presciência. Vamos ser um pouco mais reflexivos nas questões, principalmente espirituais, para compreender dessa parte geopolítica que envolve o nosso planeta nesse momento, o qual Jesus falou há 2000 anos atrás. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois já haverá guerra entre nações, reino contra reino, filhos se andará com pai, pai contra os filhos, é tudo. E podemos dizer até assim, e vamos dizer que a humanidade, ela é fácil nós às vezes compreendermos algumas questões que apresentam o grande índice de problemas psíquicos. Então os sinais são evidentes. Há pouco tempo, estou concluindo, né? Tem aquela questão de muitas pessoas ainda hoje criam pet não como animal, mas criam como se fosse um ser humano, aprisionado dentro de um apartamento, com roupinha, com tudo aquilo, sofrimento que causa aquele animalzinho, não é brincadeira. Eu moro em um prédio, eu de vez em quando observo, quando desce aqueles animaizinhos, e muitos especialistas da área têm falado isso, eles ficam com a maior alegria quando saem para voltar, ficam nervosos, né? Porque criam como se fossem seres humanos.
Mas agora passando a onda pet. Agora vem o quê? Os bebês reborn, né? Ou coisinha lindinha, bonitinha. Aí começa a criar aquela questão fora. Aí está levando o quê? A um desmantelamento do psiquismo sem precedentes, né? Mudando completamente os valores, né? Mas já avança, né? As mulheres reborn estão fazendo muito sucesso. Por enquanto só pode comprar rico. Mas vai ficando mais popular quando sai mais em produção, né? As mulheres, principalmente do Japão e outros mais, começaram a fazer agora. Não, tem que desenvolver também os homens reborn. E assim vai. Então veja que histeria. Aí não fica fácil nós predizermos que essas próximas gerações vão estar completamente, como dizia quando a gente era criança, com parafuso solto, porque perde determinadas questões que são fundamentais para entender o ser humano e a sua relação com o divino. Que a graça divina, que o amor de Deus possa estar com cada um de nós, né? E que possamos assim sermos mais abertos a influências dos bons amigos espirituais. Que Deus nos abençoe.